A Web TV Santuário São Judas Tadeu passa a transmitir nesse momento Central Semana Santa. Classificação livre. Olá, meu povo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você neste nosso primeiro dia da Central Semana Santa. Hoje, domingo de Ramos, abertura dessa nossa semana maior, a semana mais importante para nós católicos. Que alegria estar aqui com você nessa Central Semana Santa, este ano com um tema muito bonito, a mística da ressurreição. Durante estes dias, domingo de Ramos até domingo de Páscoa, nós estaremos aqui, eu juntinho com você, com muitos convidados especiais, para nos ajudar a conhecer mais sobre essa semana maior de nós, católicos cristãos. Então você tem que ficar com a gente, ajude a compartilhar esse vídeo, curta, ative o sininho para você não perder nada. Ah, mas aí você não consegue assistir ao vivo, não tem problema. Nós estaremos ao vivo sempre no mesmo horário, mas se você não consegue, você pode assistir depois. Deixe salvo aí nas suas anotações para que, quando possível, você consiga acessar esse vídeo e então crescer na fé. E eu vou ficar muito feliz de te ver acompanhando aqui durante todos esses dias. É uma semana muito importante para nós e seria muito bom nós dedicarmos um tempo para aprofundarmos nas coisas de Deus. Então o Santuário te oferece essa possibilidade. Aqui é a Central Semana Santa, a mística da ressurreição. E eu quero você juntinho comigo. E hoje nós temos um convidado muito especial. O nosso reitor já vai falar um pouquinho para vocês sobre o tema de hoje. Jesus chora sobre a cidade. Sim, celebrando o Domingo de Ramos, a gente vê que antes dele entrar em Jerusalém, para que o plano de Deus se cumpra, ele olha para a cidade e chora. Então vamos entender um pouco sobre isso, entender um pouco do que celebramos, aqui estamos com os ramos, o que celebramos neste dia, Domingo de Ramos e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer saber, então, venha com a gente. Loja oficial do Santuário São Judas Tadeu. Artigos religiosos, imagens, velas, terços, novenas, livros, orações e muito mais. Avenida Jabaquara, 2682, São Paulo, próximo à Estação São Judas do metrô. Campanha Família dos Devotos de São Judas Tadeu. Uma forma de fazer com que você seja parte do crescimento deste santuário. Informe-se na Secretaria Paroquial ou acesse sãojudas.org.br. E na abertura da Semana Santa, hoje, domingo de Ramos, nós temos a alegria de ter aqui com a gente o nosso reitor, o reitor deste santuário, o Padre Daniel. Padre Daniel, seja muito bem-vindo à Central Semana Santa deste ano. Obrigado, é bom estar aqui, é bom estar aqui conversando com todos,
compartilhando nesse momento forte da nossa igreja, que é o início da Semana Santa. Pois é. E hoje, celebrando o início da Semana Santa, Domingo de Ramos, nós queremos aprofundar um pouco sobre o nosso conhecimento, sobre todos os símbolos, sobre a teologia que envolve este dia, que abre para nós a semana a semana mais importante para nós cristãos. E nós, como o tema de hoje é Jesus chorou sobre a cidade, porque nós temos essa cena emblemática. E inspirados no livro Falar com Deus, nós temos um pequeno trecho aqui retirado deste livro para nos inspirar na reflexão de hoje, que diz o seguinte: o cortejo triunfal de Jesus transpôs o cume do Monte das Oliveiras e desceu pela vertente ocidental a caminho do templo, que se podia avistar dali. Toda a cidade surgiu diante dos olhos de Jesus, e ao contemplar aquele panorama, Jesus chorou. Padre Daniel, então, para abrir essa Central Semana Santa, neste Domingo de Ramos, o que significa essa cena tão emblemática? Que símbolo é esse de Jesus chorando sobre a cidade? De certa forma, a cidade de Jerusalém, ela é um ponto de referência para as religiões que são monoteístas. Sim. Então é um ponto crucial ali. E Jesus ele veio para cumprir uma missão. Na nossa liturgia ela é muito clara quando ela tem duas festas importantes, o Natal e a Páscoa. Então nós estamos nos aproximando daquela festa, daquele momento que vai ser o ápice da vida de Jesus. Então, neste momento em que ele está entrando em Jerusalém, ele já tem compreensão do que vai acontecer. Ele sabe que ele vai entrar pela última vez na cidade e ele vai cumprir a sua missão. Então, é um triunfo. E é interessante porque a gente começa a perceber que ele começa a demonstrar para a humanidade que o fim da vida ou esses últimos momentos eles podem ser um tempo de experiência de realização. Então o choro ali naquele momento ele pode expressar realmente a alegria de alguém que está chegando nos finalmente e tem clareza e tem experiência e tem profundidade, e também é uma mescla, também podemos entender que Jesus também experimentou um certo grau de tristeza. Porque nós humanos, dentro desse elemento subjetivo do nosso sentimento, a gente não consegue definir claramente até que ponto é alegria, até que ponto é tristeza. As coisas elas alternam de uma forma tão rápida, e Jesus também experimentou isso, senão ele não teria experimentado a nossa humanidade. Então a explosão, né, o triunfo, aquele momento forte que ele está experimentando quando ele entra em Jerusalém, ele experimenta o ápice da nossa humanidade. Então podemos dizer que a alegria de estar chegando pleno na sua missão, ele sabe que ele vai entregar a sua vida, e também um toque de tristeza ali, quando ele percebe também que ele vai deixar o tempo, né? Ou seja, existe a realização daquilo que foi vivenciado internamente por Jesus, mas também existe a experiência do desapego daquilo que ele construiu externamente. Porque humanamente ele construiu amizades, humanamente ele fez experiências, humanamente ele viveu no tempo. E ele sabe agora, na carne, o que é este momento do desapego do tempo. Então é um triunfo por isso, porque Jesus realmente vai chegar no ápice da experiência humana, tendo caminhado a vida, tendo vivenciado todos os anos e feito essa experiência, ele vai cumprir a missão que o Pai deu para ele de salvar e de redimir a humanidade. Que bonito. Então, hoje, Domingo de Ramos, a gente experimenta esse duplo sentimento e o triunfo e também a paixão. Então, o que significa celebrar Domingo de Ramos? Celebrar Domingo de Ramos é realmente o início e o fim de um tempo. O fim do tempo que a gente considera como período de conversão. A vida nada mais é do que uma grande quaresma,
um grande tempo de conversão, onde a gente vai educando a nossa vontade, onde a gente vai lidando com os nossos limites, onde a gente vai controlando o nosso eu para dar espaço para Deus. Então é o fim de um tempo e é o começo de um outro tempo, é o início de um tempo eterno, um tempo glorioso, um tempo abençoado pelo amor de Deus, já não mais preso nas circunstâncias da escolha. Jesus sabe o que ele vai vivenciar e está escolhendo por isso que ele entra em Jerusalém. Então ele está dizendo, não, eu vou assumir até as últimas consequências. E nesse momento ele sabe que a última consequência é entregar a vida. Sim, ele sabia que ele entrando em Jerusalém ele seria morto. Com certeza. E com liberdade ele escolhe entrar. Né? Com certeza. E não se ilude também com tudo aquilo que ele vivencia. Sim, porque o povo aclama ele isso como mesmo. rei dos judeus. Ele já experimentou tanto a nossa humanidade que ele já entende a nossa confusão ou a dificuldade que nós temos de perceber o projeto de Deus, que é um projeto de fortalecimento da consciência dentro da dinâmica de configuração espiritual com a vontade, e que muitos ali que estão exaltando, na verdade, logo vão condená-lo, né? Pois é. E porque é muito mais fácil seguir um rei glorioso mesmo, né? Um Deus que é triunfante, né? Aí quando a gente vê ele experimentando a cruz, a gente fala, meu Deus, que Deus é esse, né? Com certeza. De certa forma, a perspectiva política, né, do povo naquele momento, eles queriam um novo rei Davi. Eles queriam alguém, um salvador muito mais humano do que um salvador divino. Então, a experiência ali de Jesus é de profunda misericórdia, porque toda a dor que ele vai sofrer, ele vai vivenciar, é selada por um grande grau de incompreensão. Então é a alegria realmente dele perceber que está chegando no ápice da sua missão e ele vai entregar tudo para o Pai, mas também aquela sensação de que aqueles que estão ao redor não vão conseguir compreender ainda aquilo que está sendo vivenciado. Por quê? Porque depois precisa vir o Espírito que vai iluminar e clarear mais. E aí quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém, ele é aclamado, as pessoas pegam ramos nas árvores, jogam a roupa no chão, para que ele realmente é aclamado como um rei. Algumas pessoas até confundem, falam assim, quem é essa Rosana, né? Mas no certo é Hosana nas alturas, né? Então o que significa aclamá-lo, cantando e gritando Hosana ao filho de Davi? Hosana está muito vinculado à tradição judaica, à tradição cristã, né? Então é um termo latino ali, é um termo aonde se exalta o Salvador. Então, quando eles estão usando Hosana ao filho de Davi, eles estão pedindo que Jesus, o filho de Davi, venha nos salvar. Só que a compreensão naquele momento é uma salvação humana. Então ele acha que Jesus vai entrar em Jerusalém e vai tomar o poder. Ou seja, diante de tudo que ele fez, de tudo que ele mostrou, de tudo que ele apresentou, as pessoas já estão convictas da capacidade que ele tem de fazer uma revolução, entende? Política. Política. Então eles, naquele momento, eles estão exaltando. Por isso eles estão oferecendo, eles estão mostrando que Jesus pode ser o rei deles, o novo rei Davi. Então, Hosana é uma exaltação, é uma entrega. Vem nos salvar. Vem nos salvar. Então, é claro, depois, com todo o processo histórico de compreensão, aqueles que estavam naquele momento gritavam dentro de uma perspectiva, mas depois Jesus compreende, o próprio Jesus compreende que a salvação que ele vai oferecer para eles não era como eles esperavam. Não era como eles esperavam, era muito mais do que eles esperavam. Era muito mais. Então, Hosana é um grito, né, humano por salvação, por redenção. Isso nós lemos hoje. Sim. Mas naquele momento não, eles queriam um salvador, um novo rei para Israel. Me fica a impressão de quando Jesus chora, é como se ele também lamentasse porque as pessoas não conseguiram perceber. Parece que ele fala, será que não foi suficiente tudo que eu fiz? Porque ainda assim não conseguiram compreender quem eu sou, o que eu vim fazer, né?
Sim. Porque olha para a cidade, as pessoas aclamando ele como um rei, mas não como um rei político, né? Não compreendendo que ele realmente é o Salvador, é o próprio Deus, né? Sim. É um pouco da frustração que vai chegar no ápice ali no Horto das Oliveiras. Entende? Por isso que Jesus está entrando próximo do Horto das Oliveiras, ali em Jerusalém. Ele está compreendendo todo o mistério, tudo aquilo que vai acontecer, ele já está vivenciando. E é um turbilhão de experiências e de sentimentos que envolve o final da vida, que todo ser humano experimenta, que Jesus está experimentando agora. Então, é um grau de perceber que as pessoas não estão compreendendo o que ele disse, é um grau de perceber que aquilo que Deus prometeu para ele está acontecendo. Então, ele crescia. No início a gente vê Jesus crescia em estatura e sabedoria. A gente pode dizer que o ápice da humanidade dele é a entrega total que ele vai fazer. Sim. Então ele experimenta essa mescla de tristeza e de alegria e tristeza, como todo ser humano oscila, né? Às vezes a gente num primeiro momento está alegre e um minuto depois já está triste. E Jesus experimenta isso. Então essa inconstância humana é compreendida por Jesus a partir do momento em que ele se humaniza, a partir do momento que ele se encarna. Até porque ele não passou pelo sofrimento sem ser tocado pelo sofrimento. Ele realmente sentiu, né? Com certeza. A gente acha, ele enfrentou tudo que enfrentou, mas não foi tocado pelo sofrimento. É um erro dizer que Jesus não sofreu porque ele era Deus. Ou ele conseguiu... Não, se ele não tivesse sofrido, ele não teria resgatado a humanidade. E ele vai mostrar para nós que o caminho da salvação passa pelo sofrimento. E o maior sofrimento é renunciar à própria vontade para fazer a vontade de Deus. E naquele momento era uma entrega. E esse é um sofrimento. Talvez hoje, nos nossos tempos, um dos maiores sofrimentos seria isso. Conseguir renunciar à própria vontade para fazer a vontade de Deus. Hoje nós celebramos Domingo de Ramos. E a liturgia diz que é Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que ligação? Por que que neste dia se antecipa aquilo que nós ouviremos na Sexta-feira Santa? Porque, de certa forma, a gente é preso no tempo. Não tem como, a gente é cronológico. Isso. A gente é cronológico. A gente vivencia as coisas com começo, meio e fim. Mas o Domingo de Ramos, ele está profundamente ligado também ao Domingo da Ressurreição. Todo o processo da paixão, todo o processo da dinâmica que a gente vai vivenciar na Semana Santa, ela é expresso neste momento atemporal que a gente chama de celebração da missa. Então, você tem o relato da entrada de Jesus no primeiro momento, né? E ali é o evangelho do dia, né? O evangelho mesmo é o relato da entrada, da procissão de ramos, tudo aquilo, e para mostrar essa dicotomia de que a salvação, ele vem salvar a humanidade dos seus pecados, e o que produz os pecados é aquilo que vai levá-lo à morte. Então tudo aquilo que a gente vivencia no relato da paixão é um processo de esvaziamento. Paixão é um processo de esvaziamento. Eu costumo dizer que o que é próprio de Deus é o amor. O que é próprio do ser humano é a paixão, que é a doce ilusão de achar que alguma coisa ou alguém pode preencher o espaço que é de Deus. Então, a paixão de Jesus é um processo de esvaziamento das suas seguranças humanas que ele tinha, os relacionamentos, as amizades, tudo aquilo que ele construiu humanamente, ele também vivenciou um certo apego a isso, uma certa experiência de que, nossa, isso aqui foi eu que construí isso aqui. Então ele está vivenciando uma memória de tudo aquilo que ele entendia através da Escritura de que o cumprimento seria nele. Então, aquilo que é grandioso no Evangelho de Domingo de Ramos mostra para ele o quanto ele precisa se esvaziar para poder se entregar totalmente à vontade de Deus. E aí vem a paixão, vem tudo. E aí, é claro, o ápice disso é o Domingo da Ressurreição. Então, não dá para desvincular o Domingo de Ramos
do domingo da ressurreição. Porque o povo espera no domingo de Ramos que seria uma salvação política, e a gente entende na ressurreição do domingo de Páscoa que a salvação é uma salvação de toda a constituição humana, é um abrir-se para a eternidade, é uma salvação do pecado, é uma salvação do distanciamento de Deus. A gente entra nessa semana, a semana mais forte para nós, com um convite, né, da gente também fazer como Jesus, da gente também se esvaziar de nós mesmos para sermos preenchidos por Deus. Nessa semana tão importante da gente intensificar uma vivência de piedade, de oração, para que Deus entre em nós. É um conjunto. A gente veio da Quaresma, foi vivenciando a penitência, né? Foi vivenciando o controle, foi eliminando aquilo que é excesso, e agora a gente experimenta a alegria de perceber que a gente conseguiu, mas também tem que tomar cuidado para não experimentar a dor da queda. Então, é o esvaziar-se de si, de perceber que aquilo que foi conquistado é um dom e uma graça de Deus, não simplesmente uma conquista e um processo de conquista meramente humano. Entende? Então, quando a gente adentra na Semana Santa, a gente solidifica percebendo que a dor ela só tem sentido quando vivido dentro de uma perspectiva sobrenatural, não natural. Nós humanos experimentamos isso claramente quando no sofrimento a gente consegue dar um sentido sobrenatural para ele. Senão vem o desespero de perceber que as coisas estão se definhando, estão se destruindo. Então o Domingo de Ramos tem essa dinâmica ali de oferecer uma percepção de abertura, de início de algo extraordinário, que começa humano e termina divino. Gente, o reitor tá arrasando, né? Tô adorando conversar aqui, aprender até mesmo com toda essa teologia do Domingo de Ramos. E pela manhã a gente teve uma procissão aqui no santuário. Sim. Cristão, católico raiz, gosta de uma procissão, né? Com certeza, gosta de balançar o ramo. Balançar o ramo, tem toda a perspectiva isso da dinâmica do ramo também, da exaltação. E isso é importante. É importante porque a gente faz memória. Sim. O que está no espírito é a memória. E a gente tem a fé de que nós estamos experimentando aquele mesmo momento. Aí a experiência, nós estamos vivendo o mesmo momento, mas nós estamos experimentando dentro da dinâmica espiritual aquele momento da entrada triunfante. Então é muito bonito, é importante perceber que as pessoas elas se envolvem, elas participam, elas caminham, elas cantam e querem vivenciar a Semana Santa, querem experimentar. Porque é santa, porque nós fazemos a santa. Nós abrimos espaço na nossa vida para poder vivenciar esses dilemas. E daqui para frente, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, é uma mudança, é um processo de transformação. É um processo de transformação que todos nós somos convidados a vivenciar. Padre Daniel, o senhor falava no começo da sua reflexão que Jesus entrou livremente ali. Então, na sua completa liberdade, ele escolheu o plano de Deus. Com certeza. O senhor acha que o contrário, assim, as pessoas, e da mesma forma a gente também percebe nesse cenário muitas pessoas recusando o Senhor Deus. O senhor acha que essa cena, isso ainda acontece hoje em dia? As pessoas ainda estão recusando a Deus, o seu amor, tudo que fez por nós? Com certeza. Para que Jesus cumprisse a missão, ele teve que entregar o seu eu. O eu de Jesus foi entregado na cruz para Deus. Então, ele vivenciou essa dinâmica. Hoje nós vivemos uma realidade muito individualista, onde há uma exaltação do próprio eu. Então, achar que tudo é possível a partir do humano, sem a conexão com o divino, vai nos esvaziar e vai nos levar a essa situação de paixão. Qual é a paixão de Jesus? É o esvaziamento do eu dele para dar espaço para Deus. A nossa paixão é o esvaziamento do nosso eu para dar espaço para Deus. Então, quando vivemos numa época onde se acirra as divisões, e toda divisão ela é fruto de um eu que está se achando Deus.
Então tem que ser feita a minha vontade, não a vontade de Deus. Então a liberdade humana é uma condição crucial para que se experimente a presença do amor. Se não houver liberdade, e a liberdade é construída num ambiente de respeito. Você vê que Deus respeita. Deus respeita. Sim. Ele dá as condições, mas ele respeita a nossa condição de seres sobrenaturais. Ele respeita isso. O demônio, ele tenta iludir. Então ele tenta enganar. Deus respeita. Então, o mal, ele vai seduzir, tentando nos colocar na condição de criador, de Deus. Deus não. Vai nos respeitar na nossa condição de criatura e respeitar as nossas escolhas. É claro que a vida vai proporcionando condições para que todo ser humano tenha chance de perceber isso. Até Jesus experimentou isso. No primeiro momento da vida dele, ele também estava encantado com a fama, com todos os milagres, com tudo aquilo que ele fazia. Chegou um momento que ele já estava começando a ficar cansado. Por quê? Porque todo mundo ia para ele resolver os problemas. Todo mundo ia para resolver os problemas. Ele não tinha tempo nem para rezar, não tinha tempo nem para... E de repente ele começa a perceber, não, eu preciso me voltar mais àquilo que é o projeto de Deus e que não é o que eles estão entendendo. Então, o próprio Jesus também foi, durante a sua vida, tentado dentro desse processo de exaltação do próprio eu. E ele mostrou, né, que direcionar a vontade para Deus nos dá mais liberdade. E talvez a maior experiência de liberdade de uma pessoa que se voltou para Deus acontece na hora da morte. Na hora da morte, na hora da passagem, na hora da entrega. Olha só. Entende? É na hora que você vê Jesus dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Chegar na hora da morte e poder dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou como o nosso fundador, Padre Deon. Você imagina chegar na hora da morte, olhar para a cruz e dizer: por ele vivi, por ele morro. É uma compreensão interna grandiosa de uma entrega profunda que se torna eterno naquele momento. Então, o ápice da nossa liberdade é quando a gente consegue controlar a nossa vontade para fazer a vontade do Criador, porque a gente se coloca na nossa condição, que é a condição de criatura. Durante a vida, aquele que seduz para o mal, ele vai trabalhar todos os elementos para que a gente possa se distanciar disso. Então Deus respeita, e à medida que ele respeita, ele ama. Ele convive com o fato de que o ser humano vai ser o que ele pode, não o que ele gostaria naquilo que ele tinha colocado como condição para a criatura. Deus não quer que nenhuma criatura se perca, mas para garantir a possibilidade de ser eterno e experimentar o que ele é, amor, ele respeita. Sim, e Jesus nos ensina, porque o plano de Deus foi compreendido por ele. Sim, ele era Deus, mas também o homem. E o plano de Deus foi compreendido nele porque ele rezava, porque se unia ao Pai. Sim. E isso é um convite para nós também, né? Se nós queremos compreender o plano de Deus, e aqui é uma semana para a gente entender que Jesus permitiu... É uma semana de oração. Que o plano se fizesse, se realizasse nele. Sim. E a gente também tem que imitar seus passos, né? Então, sim, como o senhor disse, uma semana de oração para a gente se unir a Deus e entender o que ele quer de nós. Muito mais, porque senão a gente pode se prender a toda a encenação ou a dramatização daquilo que foi a vida de Jesus. E não perceber que eu tenho um ser humano que está experimentando isso, está mostrando o caminho que nós devemos experimentar também para poder encontrar o sentido, a plenitude que ele encontrou quando venceu na ressurreição e venceu a morte. Então, a oração, ela acontece com qualidade quando a gente consegue, através do externo, encontrar sentido para o interno. Senão, é só mais um teatro. Senão é só mais... Por isso que a Semana Santa do ano passado ficou no ano passado. A gente vai fazer memória dessa Semana Santa, esse é o nosso presente. Cada pessoa, né, está experimentando a sua Semana Santa de 2024. Sim,
Com o seu momento. Com o seu momento. A de 2023 ficou para trás, com todo o seu aprendizado. A de 2025 a gente não sabe se vai viver, porque ninguém garante. Então, se a gente experimenta isso, a gente melhora a qualidade da oração, que é um exercício interno de entrega a Deus e de compreensão do mistério que está sendo celebrado. Então, para nós, é o ápice. O tema geral da nossa Central Semana Santa é a mística da ressurreição. Hoje nós falando sobre E Jesus chorou sobre a cidade. Assim, que mensagem o senhor poderia deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, estão aqui junto de nós, sobre isso que nós estamos vivenciando, sobre essa semana? A mensagem que eu posso visualizar a partir desses dois pontos chaves, né? A gente está no Domingo de Ramos e, como eu disse, existe uma conexão profunda com o Domingo de Páscoa. Que toda angústia, todo sofrimento só tem sentido dentro de uma dinâmica de plenitude de amor. Por mais difícil que seja a compreensão, ela faz parte do nosso limite de percepção no tempo daquilo que é sobrenatural, daquilo que é infinito. Então, a certeza da ressurreição nos dá condições de ter clareza do caminho. Quando a gente sabe aonde a gente vai chegar, a gente consegue caminhar. Inclusive, quando a gente faz uma viagem e a gente nunca foi para um lugar, a viagem demora demais. Mas quando a gente vai fazer uma viagem e a gente já foi para aquele lugar, a viagem é muito mais rápida. A sensação, por quê? Porque a gente não está mais preso no tempo. Então, por isso que a cada Semana Santa a gente tem a chance de melhorar essa experiência e de conhecer isso. E aí a sensação e a angústia do tempo passando, isso se desfaz, isso se perde. Então, a mensagem que eu deixo é que cada um possa experimentar no seu presente a certeza de que a morte não é o fim e que o sofrimento ele nos dá condições para que, controlando a nossa vontade dentro da dinâmica da fraternidade, da amizade, da experiência do amor, a vida possa ter um sentido. Porque para nós humanos só dá para viver se tem sentido, porque senão a gente não tem esperança. A gente perde a fé, a gente perde aquilo que nos move, aquilo que nos faz diferente dos outros seres vivos criados por Deus. Padre Daniel, nós sabemos que, como o senhor disse aqui agora, sobre a espera do povo de que a revolução de Jesus, a mensagem de Jesus, a ação de Jesus, ela viesse no âmbito político, para libertá-los no sentido que eles esperavam. E um sinal fica despercebido, porque Jesus não entra pela entrada de Jerusalém que entravam os reis políticos, né? Ele entra para o lugar onde as pessoas mais marginalizadas passavam. Então, por que as pessoas esperavam por um rei diferente daquele que ele mostrou desde que se encarnou? Porque o contexto histórico naquele momento, você imagina, quem estava ditando as regras era o Império Romano. E o Império Romano, ele tinha uma dinâmica diferente dos outros impérios, né, que sucederam, que talvez vieram depois, que o Império Romano ele absorvia os elementos da cultura. Então ele conquistava, mas ele não destruía. Ele conquistava dentro da dinâmica de incorporar os elementos, né? E o povo judeu sempre foi um povo pobre, sempre foi um povo simples. O diferencial é que eles estavam situados num ponto de passagem muito importante. Então, seja para o Egito, seja para a Europa, seja para o Oriente, né? Era um ponto referencial. Então, eles viam muitas riquezas passando, eles entravam em contato, eles viam muitos outros povos. Então,
sonhar com essa grandiosidade do poder, né? Até porque em alguns momentos a Bíblia relata, o povo já teve o seu destaque, eles conseguiram vencer. E também é importante perceber que eles são portadores, o povo judeu em si, ele é portador de uma mensagem, de uma experiência teofânica, onde Deus ele é único. Então, as religiões monoteístas surgem a partir da base judaica, né? Você tem o islamismo, você tem o cristianismo, você tem o judaísmo. Então, a questão política ela é muito crucial, por quê? Porque eles veem ali a possibilidade de um crescimento de poder mediante alguém que tem poderes extraordinários. Então, alguém que faz milagre, alguém que está dando de comer, alguém que está resolvendo o problema deles, né? Alguém vai tirar a gente dessa vai, situação ruim. até porque é uma ponte entre Deus e eles. Então, chegou o Salvador, é aquele que vai nos colocar. Entendendo que são poucos, ou é uma pequena minoria dos judeus acreditava na ressurreição. O judeu, por que o judeu ele quer ter dinheiro? Por que o judeu ele gosta, ou por que ele tem essa perspectiva? Porque no fundo, para eles isso é um sinal de bênção. É um sinal de bênção. E bênção não para acumular o dinheiro, mas para poder manter o sangue. Ou seja, eu vou ter bastante dinheiro porque eu posso ter bastante filhos. É diferente daquilo que a gente compreende, entende? Como a perspectiva de ganância. Então, eles querem ter a riqueza, por quê? Porque tendo a riqueza, eles conseguem ter filhos, vão ser um povo, aí a eternidade ela vai se dando através desses elementos tradicionais de família. Então, o povo judeu é um povo de tradição. É um povo que vai se passando de geração em geração. Veja ali os relatos no Evangelho, né? É sempre fazendo todo o resgate. Filho de quem? Filho de quem? Filho de quem? Filho de quem? Essa perspectiva genealógica, ela dá um pouco a dinâmica de bênção, né? Então, eles compreendem que se eles tiverem dinheiro, eles são abençoados. E se eles não estão tendo recurso, eles estão sendo amaldiçoados. Depois o capitalismo vai pegar um pouco desses elementos. Então, politicamente, eles querem e eles almejam que Jesus tome o poder para que as suas instâncias políticas se sobreponham ao império que está oprimindo. Ao império que está oprimindo. Então, você imagina, para quem tem uma compreensão de Moisés, que fez tudo aquilo que fez na época em que eles eram escravos no Egito, quanto mais agora Jesus pode fazer para eles diante do Império Romano. Se o Deus fez cair todas aquelas pragas, toda aquela destruição, e eles conseguiram a Terra Prometida, ganharam de presente a Terra Prometida, por que não agora com Jesus? Por isso que a todo momento eles estão testando. Estão testando. Jesus percebe isso, né? Eles estão testando. Mostra um sinal do céu. Você imagina o que eram aqueles sinais das pragas no Egito. Então, aquilo ainda está na memória deles. Aquilo ainda está na compreensão deles. Então, eles, à medida que vão pedindo para Jesus, eles vão tendo a confirmação. É Ele mesmo. É Ele mesmo. É Ele que vai tomar o poder. É Ele que vai fazer de novo o Leão de Judá ganhar aquele espaço que ele sempre teve, o que ele sempre deveria ter. Mas a gente sabe historicamente que o povo é um povo simples, é um povo que vive numa região onde a riqueza passa, mas ela não fica. Sim, eles também estavam sendo oprimidos, né? Sim, porque estavam sob o domínio do Império Romano. Então. E eles não conseguiram perceber porque o cristianismo é uma continuidade, mas na descontinuidade. Então, não conseguiram perceber essa novidade de Jesus. Estavam achando que Jesus veio para fazer entender melhor o judaísmo, mas a mensagem de Jesus extrapolou. Sim. Né? Rompeu os limites daquilo que era a vivência deles, tanto que começaram a crer na ressurreição
Sim. E Jesus deu um novo sentido para aquilo que eles já celebravam, que é a Páscoa, né? Então, de fato, percebiam que em Jesus poderia ser um rei, mas um rei diferente daqueles que realmente Jesus era. O rei político. Eles olhavam, eles tinham a visualização do rei político. Ele não tem a compreensão que os apóstolos vão ter também, e olha só, vão ter também depois da vinda do Espírito Santo. Sim. Então Jesus sobe e leva a sua compreensão humana para poder o Espírito vir. Então o Espírito, ele planifica tudo, ele vai dar todo o conhecimento e a compreensão. Por quê? Porque já faz parte do projeto. Faz parte do projeto de Deus, né? Jesus experimenta a nossa humanidade e o Espírito vem para restaurar as condições de santidade. Aí realmente você tem... É importante ressaltar que Jesus não era cristão. Jesus era judeu. Nós é que somos cristãos porque seguimos a mensagem deixada por Jesus. Isso tem que ficar muito claro. Ou seja, é a compreensão vinda de Pentecostes que vai nos dar todo esse olhar e essa percepção da santidade do que somos. Então agora nós formatamos, nós trabalhamos a nossa consciência a partir do testemunho deixado por Jesus Cristo. Então, por isso que o meu reino não é deste mundo. Para ele era muito claro. Na hora que estava passando pelo processo, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus anjos, os meus... Aí o pessoal ficava assim, mas espera aí, vai acontecer alguma coisa? Então, para você ver que até no momento da cruz, ainda existem pessoas que estão esperando coisas extraordinárias acontecer, entende? Para que a transformação política acontecesse. Não uma transformação espiritual, não uma transformação para dar um sentido para a vida. Então, por isso que depois todo o Ocidente vai ganhar toda essa perspectiva, essa dinâmica de construção da consciência individual a partir daquilo que Jesus, na sua vivência e depois na vinda do Espírito Santo, vai dar para a igreja, para os cristãos. Sim. E aí, você só para finalizar, é interessante porque olha toda a construção política que a gente tem no Ocidente, em contraposição com o Oriente. E mesmo no Oriente, você vê, existem muitas expressões cristãs no Oriente que têm força também. Então, é uma transformação que realmente mudou a história da humanidade. Por isso que a gente entende antes de Cristo e depois de Cristo. Então, mesmo politicamente não aconteceu como, mas se manteve em pé. Não teve aquele sacerdote no templo que disse, olha, fiquem tranquilos, depois questionando sobre os próprios apóstolos, né? Se for de Deus, vai permanecer. Se não for de Deus, vai destruir, vai acabar. Então, se ele tivesse vivo hoje e pudesse dizer, nossa, depois de 2000 e poucos anos, Ainda está vivo. ainda está vivo. Porque pelo Espírito a mensagem de Jesus continua sendo transmitida através E de nós, né? transformando as realidades humanas. Quaisquer sejam as realidades política, social, econômica, vai transformando. Por quê? Porque vai oferecendo sentido para as pessoas e é um sentido que leva para a liberdade. Quanto mais livre o ser humano for, mais condições ele tem de amar, porque mais perto de Deus ele vai estar. E a gente espera que a transformação realizada em nós nos faça instrumento para que a gente também possa transformar tudo que é possível. Sim, com certeza. Padre Daniel, muito obrigado por senhor abrir aqui a Central Semana Santa deste ano de 2024. A sua presença aqui nos enriqueceu. Obrigado pela sua partilha, por vir até aqui. Então a gente quer te convidar para que o senhor chame essas pessoas que estão nos acompanhando, como elas podem vivenciar a Semana Santa aqui no santuário, chamá-las para vir aqui e rezar junto conosco. Então, acompanhe a programação do nosso santuário está no site, né, sãojudas.org.br, isso mesmo, com os momentos, as atividades que a gente vai ter aqui no santuário. Também participe ali na sua paróquia, lembrando que é uma vivência nossa. O externo são os elementos que nos distanciam, que fazem parte do tempo. O interno é aquilo que nos coloca dentro dessa comunhão universal daquilo que nós estamos celebrando, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus.
Então viva com intensidade, viva com profundidade, tentando emergir em cada mistério de cada dia da Semana Santa. No domingo de Ramos, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e principalmente no domingo. É uma semana que nós separamos de tantas semanas que existem para a gente colocar como uma Semana Santa, onde a gente procura revisar a vida, reconhecer os sinais de Deus e principalmente perceber a grandiosidade do amor que se entrega totalmente por um projeto de transformação e de mudança espiritual. Então venha participar e que essa Semana Santa possa ser frutuosa na sua caminhada de fé, na sua experiência de Deus. Isso mesmo, e obrigado por você estar aqui acompanhando junto com a gente. Hoje é o primeiro dia da Central Semana Santa, é o primeiro dia da Semana Santa. Na programação da nossa Semana Santa você pode perceber que nós teremos horário de confissão durante esses dias. Então você que ainda não conseguiu se confessar para se preparar para a Páscoa, aqui o santuário está de portas abertas, nós padres estaremos aqui atendendo durante esses dias. Será muito bom ter aqui a sua presença para nos conhecer, caso você não conheça, mas também para se encontrar com Deus nesse sacramento tão importante, que é o sacramento da reconciliação. Se você não consegue, fica aí de casa nos acompanhando na Central Semana Santa e também de todas as missas que vamos transmitir durante esses dias. Se você quer se informar, no nosso site ou nas nossas redes sociais tem a programação completa. É importante deixar aqui o aviso, né, que quinta-feira é Quinta-feira Santa e é dia 28. Verdade. Entende? Então, os devotos que eu costumo ver no santuário no dia 28, é importante estarem atentos, porque naquele dia a gente só vai ter a missa das 19h30. Exatamente. Então é importante porque vai fugir um pouco daquilo que é o rotineiro dos dias 28. Então esteja atento para que você possa vir também, pode vir, vamos ter todas as atividades ali que são possíveis e permitidas pela nossa liturgia. Central Semana Santa, mística da ressurreição. Que bom foi ouvir o Padre Daniel. Já já ele vai dar a bênção para encerrar esse momento. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algo que nos ajuda a manter essa obra, este santuário, casa de devoção. Você conhece o santuário? Se você conhece, coloca aí nos comentários. Conhece o santuário? Quantas vezes você já veio aqui? Se você é de longe e tem o desejo de conhecer também, conte para nós. E tudo isso existe graças a tantos corações generosos que contribuem com esta casa. Eu conheço muitos que já fizeram deste santuário a extensão da sua própria casa. E é muito bonito de ver isso. Ver que a fé nos conecta. Ver que a fé nos ajuda a sempre mais a levarmos a mensagem de Deus para frente. Então, muito obrigado a vocês que nos ajudam, que nos acompanham. E você que não conhece esse santuário, fica aqui o convite. Venha conhecer o nosso santuário e saber a maravilha de Deus presente aqui na cidade de São Paulo. Então, o convite que eu quero te fazer é o seguinte: venha fazer parte da família dos devotos de São Judas Tadeu. Isso mesmo, nós temos uma família daqueles que amam a São Judas, amam a igreja, que pela intercessão dele consegue muitas graças de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você faz parte dessa família, você nos ajuda a manter essa obra. Aqui nós temos missas diárias, de segunda a sexta, 6 missas diárias, com atendimento de confissão das 8 às 20. Nos finais de semana e feriado, a confissão vai das 8 às 18, e no domingo nós temos 8 missas. Fora tudo que realizamos e fazemos no dia 28 de cada mês, sem contar o 28 maior, 28 de outubro, que já é a nossa expectativa maior deste ano para acolher todos aqueles que são devotos e que amam a São Judas Tadeu. Então, minha gente, venham fazer parte dessa família e nos ajudar a manter esta obra, a manter essa casa de devoção, para que todos que aqui se aproximarem e vierem conhecer e rezar, sintam a presença misericordiosa de Deus. Na Eucaristia que celebramos, na reconciliação que os padres oferecem pela ação de Deus, aqui realmente é um ambiente de encontro com Deus. É uma casa de Deus. Como Dom Odilo disse, é um oásis de misericórdia na cidade de São Paulo. Para que essa obra não morra, para que a gente consiga sempre mais crescer naquilo que oferecemos e no Deus que apresentamos e te permitimos se aproximar, venha fazer parte dessa família. É o apelo que eu faço hoje para você.
Como que você faz? Aqui a gente vai deixar o site, vai deixar também o QR Code, para que você possa escanear e saber o que fazer. Ah, mas você não está conseguindo, então a gente vai deixar também aqui o telefone, você pode entrar em contato com a gente, nós vamos te explicar, vai ser uma alegria para a gente poder te conhecer e explicar sobre o que é a família dos devotos. Combinado? Eu espero que essa família cresça sempre mais, e assim juntos vamos fazer deste santuário uma casa de devoção. Tá bom? Que São Judas interceda sempre, hoje e sempre, por cada um de vocês. E aos que já nos ajudam, nosso muito, muito obrigado. Que Deus os abençoe sempre. Para Daniel, então, para finalizarmos essa nossa primeiro dia da Central Semana Santa, a mística da ressurreição, o Senhor pode dar a bênção para o povo de Deus que nos acompanha? Então vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre todos aqueles que nos acompanham, sobre aqueles que irão participar dessa Semana Santa, que desça sobre todos, por intercessão de São Judas Tadeu, para que possamos, através da graça própria desses dias especiais, dias da Semana Santa, encontrar a experiência da ressurreição, da plenitude. Que por intercessão de São Judas Tadeu, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até amanhã.